Fala galera do canal, sejam muito bem-vindos a mais um Carvlog. Hoje quero falar um pouquinho sobre carros elétricos. Fazer uma comparaçãozinha aqui, coisa simples, galera, coisa básica. Porque também nós não vamos comparar muito tecnicamente falando, porque meio que pessoas comuns não vão entender nenhum tipo de valor aí, nada de nada. Aqui é um vídeo comum para pessoas comuns. E é o seguinte, o que acontece? Um carro elétrico esse ano de 2024, que está começando, está sendo assim, basicamente falando, o ano que está vindo com força. Principalmente a BYD, que está aí acabando com tudo, tá para construir a fábrica aqui na Bahia, lá no polo de Camaçari, onde era a fábrica da Ford, até onde estou sabendo. E aí, o que acontece? Vamos lá. Eu vou comparar esse BYD, é o Dolphin Mini, que eu acho que é o modelo de entrada mais basicão mesmo. Eu acho que dá para comparar legal aqui com o Ford Ka. Apesar que não tem nem assim, não é, como é que eu posso dizer, não é nem o mesmo ano, porque infelizmente o Ford Ka foi descontinuado no ano 2021. E aí, galera, é o seguinte, vamos lá. Se eu for comparar o BYD Dolphin com o Ford Ka, em relação a peças que dão desgaste, como pneus, suspensão, direção e freios, esses itens em ambos os carros são itens que vão se desgastar. Nos dois são itens que vai dar problema e que você vai ter que fazer, independente do que meu carro elétrico eu não vou ter manutenção zero. Um carro a combustão também, em relação a esses materiais aí, esses itens também é praticamente zero. Então, se alguém vem falar que meu carro é manutenção zero, não precisa fazer nada. Um carro novo também você não precisa fazer nada. Só a cada 10 mil que você vai precisar fazer uma troca de óleo e filtro do motor, basicamente. Mas vamos lá aos pontos que pelo menos eu acho interessante, que são os diferenciais de um carro a combustão para um carro elétrico, que é basicamente o seu motor elétrico. Pois é, o motor elétrico, ele basicamente entrega todo o seu torque desde as primeiras rotações. Tipo, se um carro a combustão você precisa meio que acelerar para encher o motor, meio que queimar um pouquinho a embreagem para sair assim com mais força, um carro elétrico não precisa disso, já que ele entrega toda a sua força de giro em baixas rotações. Aí, beleza. Em relação a consumo e manutenção da parte do motor, é claro que o carro elétrico sai em vantagem de muito, porque a nossa energia, querendo ou não, se for comparar com o combustível, gasolina, etanol ou diesel, é muito mais barata do que combustível em modo geral. Então é claro que o carro elétrico vai ter uma vantagem disparada em relação a isso. Porém, temos alguns pequenos detalhes aí para lembrar a você, antes que ache, mas o carro elétrico vai ser a evolução do mundo. Quem sabe daqui a alguns anos. Para quem não sabe, o Brasil não é um país tão desenvolvido tecnologicamente e também mentalmente em relação ao pensamento do brasileiro, que infelizmente temos
cidadãos que preferem prejudicar os outros e não buscam melhora para si mesmos. Então, sabendo disso, sabendo desse pequeno detalhezinho, eu acho que o Brasil tem que evoluir muito para conseguir comportar uma frota de carro elétrico de uma forma sustentável. Então, vamos lá. Voltando um pouquinho aqui, o que acontece? O carro a combustão, você tem que abastecer, o preço do combustível é caro, vai emitir poluente, vai emitir poluição sonora, e fora as despesas de manutenção, que é uma troca de óleo, troca de filtros, uma possível troca de embreagem daqui a alguns anos. Então você tem uma certa despesa, a depender do quanto você roda, você também tem uma certa despesa aí nesse período. Se você roda pouco, provavelmente a despesa vai ser menor. Se você roda mais, vai ser maior. Funciona bem dessa forma aí. Então, em relação a custo, o carro elétrico tem muito mais vantagem, a vantagem superior em relação a tudo isso. Agora temos uns poréns, galera, uns pequenos poréns. Vamos lá. Isso vai depender muito do ponto de vista de cada um, o que eu vou dizer, porque tem duas partes aí, tem dois pontos de vista em ambas as partes. Vamos lá. Se você quer um carro só para te levar de casa ao trabalho, um carro que você só quer para fazer as compras, um passeiozinho perto e tudo mais, é um carro ótimo, um carro maravilhoso. Por quê? Pelo que eu vi no site da BYD, ele tem aí uma autonomia de aproximadamente 291 km. Então, vamos arredondar para 300. Num percurso aí meio misto dentro da cidade, estrada. Apesar que não especifica essa autonomia, o modo de rodagem, o modo de pilotagem do carro. Não mostra, né? Mas vamos supor que ele faça os 300 km com uma carga de bateria. No site também não mostra o tempo de recarga total. Mostra apenas que leva uma recarga, provavelmente num ponto de recarga, onde a carga é mais rápida. Diz que leva em torno de meia hora, de 30% de nível de carga até 80%. Então eu fico imaginando, basicamente 50% de carga nessa brincadeira. Então, para recarregar os outros 50%, será que leva quanto tempo? Será que leva uma hora? Será que leva 1h30 numa situação que a bateria esteja completamente descarregada até o máximo? Aí nós temos esse pequeno empecilho aí. Para quem precisa do carro para rodar meio que longas quilometragens. Apesar que esses carros, eu acho que eles são mais projetados para um tráfego urbano. Porque se eu for colocar assim, meu carro é para... eu preciso de um carro para andar na cidade, mas se eu precisar fazer uma viagem longa, eu tenho um carro para ir. Eu acho que o elétrico não é muito vantagem. Mas eu paro e volto a dizer, vai depender do ponto de vista. Por exemplo, se eu quiser fazer uma viagem, quiser chegar logo no destino, uma viagem aí de 500 km, no carro elétrico eu sei que eu vou ter que parar uma vez para poder fazer uma recarga. E essa uma vez na recarga pode levar uma hora, pode levar 1h30 ou 2 horas, quem sabe, a depender da potência da energia, de onde você pare, se você vai ter um ponto de recarga ou não. Que pelo menos aqui na Bahia eu acho difícil ter pontos de recarga assim mais disponíveis.
Diferente de um carro a combustão que você, pelo menos o Ford Ka aqui, se eu for comparar, eu vou chegar num posto, eu acho que uns 2 minutos aí eu encho o tanque. E se eu for fazer uma viagem, o carro vai fazer aproximadamente 17 km por litro. Eu vou ter uma autonomia de rodagem aí de quase 800 km com o tanque. Então meio que eu vou conseguir ir e vou conseguir até voltar, até certo ponto na volta, e gastar aí mais uns 2 minutos para poder completar o tanque novamente e voltar. Se eu não for comparar o custo da viagem em si, o preço do combustível com o preço da energia, se não for comparar isso, o carro a combustão tem vantagem devido à sua praticidade. Pode ser um carro para andar na rua ou pode ser um carro para fazer viagens longas. Só pela praticidade de você não ter que ficar parado esperando muito tempo para fazer uma recarga. Somente isso. Então, como eu falei, vai ter pontos de vista, vai ter comparações, isso tudo vai depender de cada um. E outra coisa também que a galera está até fazendo, né? Tem um cara aí que está meio que cortou a rodovia a Transamazônica, que basicamente ele foi com BYD e também foi com uma Ranger. E lá, galera, lá o carro ficou sem carga, meio que ficou zerado mesmo, né? Sem carga nenhuma, o carro morreu praticamente. Então o que acontece? Ele simplesmente pegou a Ranger e foi rebocando o carro com meio que ativando ali o sistema de freios regenerativos, e aí o carro conseguiu pegar uma carga. Foi que ele conseguiu terminar a rota dessa forma aí. Tem outros que tá andando em BR, mas com alguns pontos de paradas aí para fazer recarga. E aí, como eu falei, dá para fazer? Dá para fazer. Agora você tem que ter um tempo maior para simplesmente você conseguir parar para fazer uma recarga de um carro. Então, eu acho que as únicas desvantagens mesmo do carro elétrico é a sua autonomia, tempo de recarga, só. Porque se não fosse isso, pessoal, se o carro elétrico estivesse evoluído a ponto de uma recarga ser rápida, ou a ponto de a sua autonomia ser bem mais estendida, dizem que esse BYD, com todas as condições aí de rodagem, freios regenerativos e tudo mais, ele consegue até rodar 400 km com uma carga de bateria. É muito, na maioria das vezes é muito, mas em certas situações acaba sendo pouco. Então por isso que eu falei, vai depender muito do ponto de vista de cada um, muito do uso de cada um. E aí, pelo menos é o que eu acho. Eu compraria um BYD, um carro elétrico. Eu compraria para o meu uso urbano. Mas eu teria outro para fazer viagens, que seria uma combustão. Porque minhas viagens, pessoal, por mais que eu faça apenas uma viagem ou duas por ano, eu sou meio imprevisível e às vezes as minhas viagens acabam sendo viagens bem longas. E aí, a depender do lugar que eu vá, eu sei que eu tenho certeza de que eu não vou encontrar nenhum ponto de recarga. Então eu fico meio com esse receio aí ainda. Quem sabe daqui a alguns anos, depois que se tornar um pouco mais popular os carros elétricos, a fábrica da BYD estiver funcionando, quem sabe,
ter mais concessionárias. O cidadão brasileiro, ao invés de querer destruir o patrimônio, se apossar de patrimônios alheios, começar a cuidar mais do seu país, eu acho que o negócio começa a melhorar, e aí talvez seja uma realidade a ser vivida do jeito certo. Por mais que imprevistos possam acontecer, por mais que tem muitos memes aí na internet de pessoas falando: o carro elétrico, que você não está contribuindo nada para a preservação do planeta, que se você gasta mais energia, você tem que gerar mais energia. Tem toda essa questão aí também, né? Mas eu acho que a iniciativa está sendo legal. Possa ser que não tenha assim um impacto tão positivo assim em relação à emissão de poluentes, porque tem países aí da Europa que ou é energia nuclear ou é energia à base de geradores de carvão mineral. Às vezes tem lugares que é gerador de diesel. Se um carro fica na estrada sem energia, basicamente falando, é um carro de suporte, um carro a combustão de suporte com gerador diesel para dar uma carga. Não que isso aconteça todo dia, né? O pessoal também aumenta bastante, né? Faz muito meme, faz muita crítica, mas essa é a nossa realidade. Possa ser que realmente tenha algum impacto positivo, mas às vezes possa ser que não tenha. Mas que a ideia está sendo boa, tá? Quem quiser comprar o seu carro elétrico para suas necessidades, sabe que o carro vai oferecer realmente economia, não vai passar perrengue, não vai deixar na mão. Compra. Quem não quiser, quem quiser comprar seu carro combustão também, compre também, não tem problema. Cada um é cada um, então cada um tem uma opinião, suas opiniões, suas escolhas aí de acordo com a sua necessidade. Então, galera, eu acho que eu falei demais já. Eu acho que eu já falei o que tinha de falar. Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder mais vídeos como esse. E nós ficamos por aqui. Valeu e até a próxima!